Trata-se de um vídeo recém-divulgado da câmera corporal que mostra policiais chegando à casa de Gene Hackman e sua esposa em Santa Fé. Eles foram informados por um prestador de serviços que ambos estavam mortos. O gabinete do xerife do condado divulgou agora imagens da câmera corporal que mostram os policiais revistando a casa do antes de serem encontrados. Um vídeo viral afirma que o FBI descobriu um túnel secreto sob a mansão de Gene Hackman, repleto de language not registered for generation corpus. As imagens se espalharam como fogo em palha no TikTok, YouTube e outras redes sociais, acumulando quase 1 milhão de visualizações em poucos dias. Mas é aqui que as coisas ficam interessantes. Verificadores de fatos investigaram essa alegação e descobriram algo que pode chocar você ainda mais do que qualquer teoria da conspiração. Porque o que realmente aconteceu na casa de Gene Hackman em Santa Fé, em fevereiro de Language Not Registered for Generation, é uma história repleta de mistério genuíno, tragédia inesperada e uma doença rara que mata quase metade das pessoas infectadas. Então, hoje, vamos separar os fatos da ficção. Vamos examinar quem Gene Hackman realmente era, o que os investigadores de fato encontraram ao entrar em sua casa, de onde surgiu esse boato sobre o túnel e por que é completamente falso. E então, vamos abordar algo ainda mais fascinante. Uma operação real do FBI com um túnel que custou centenas de milhões de dólares e foi traída por um agente duplo. Vamos lá. Quem foi Gene Hackman? Antes de abordarmos os rumores virais, você precisa entender quem foi Gene Hackman e por que sua morte atraiu a atenção mundial. Gene Hackman não era apenas uma estrela de cinema. Ele foi, sem dúvida, um dos maiores atores que já pisaram em frente às câmeras. Nossos grandes sonhos eram apenas continuar trabalhando, mesmo que fossem trabalhos pequenos, qualquer coisa. Nascido em Language Not Registered for Generation, San Bernardino, Califórnia, Hackman se alistou nos fuzileiros navais aos Language Not Registered for Generation anos, após mentir sobre sua idade. Depois do serviço militar, passou por diversos empregos antes de descobrir a atuação no final dos seus Language Not Registered for Generation anos. O que se seguiu foi nada menos que lendário. Hackman recebeu 5 indicações ao Oscar e ganhou 2 estatuetas. A primeira veio em Language Not Registered for Generation por sua interpretação do detetive Jimmy Popeye Doyle em Operação França. Uma atuação tão crua e autêntica que redefiniu o gênero policial. Seu segundo Oscar chegou Language Not Registered for Generation anos depois por Os Imperdoáveis, o faroeste revisionista de Clint Eastwood, onde Hackman interpretou o brutal xerife Little Bill Daggett, mas seu talento ia muito além de papéis premiados. Ele interpretou Lex Luthor nos filmes do Superman, conferindo um charme ameaçador ao icônico vilão. Em Mississippi em Chamas, ele deu vida a um agente do FBI que investigava assassinatos relacionados aos direitos civis no sul profundo dos Estados Unidos. Na conversa, ele entregou uma obra-prima paranoica sob a direção de Francis Ford Coppola. E quem poderia esquecer sua atuação cômica como o eremita cego e jovem Frankenstein? Ao contrário de muitas estrelas de Hollywood, Hackman optou por se afastar dos holofotes. Mudou-se para Santa Fé, Novo México, na década de Language Not Registered for Generation, atraído pela comunidade artística e pelo relativo anonimato. Lá, viveu tranquilamente com sua segunda esposa, a pianista clássica Betsy Arakawa, com quem se casou em Language Not Registered for Generation. Aposentou-se da atuação em Language Not Registered for Generation e passou suas 2 últimas décadas escrevendo romances de faroeste e vivendo uma vida privada, longe da máquina de Hollywood. Sua família o descrevia simplesmente como pai e avô, alguém amado e admirado por milhões ao redor do mundo por sua brilhante carreira de ator. Portanto, quando a notícia de que esse ícone de Hollywood e sua esposa haviam sido encontrados mortos em circunstâncias misteriosas se espalhou, o mundo inteiro prestou atenção. A verdadeira história de sua morte. Em Language Not Registered for Generation, de fevereiro de Language Not Registered for Generation, os funcionários de manutenção do condomínio fechado de Gene Hackman, em Santa Fé, ficaram preocupados.
Eles não tinham notícias do casal havia cerca de 2 semanas. Ao chegarem à casa na Old Sunset Trail, encontraram um pote na porta da frente. O que descobriram dentro dele levou a uma ligação imediata para a polícia. Os agentes do xerife do condado de Santa Fé chegaram e encontraram Gene Hackman e Betsy Arakawa mortos dentro de casa, juntamente com um de seus 3 cães. A cena foi inicialmente descrita como suficientemente suspeita para exigir uma busca e investigação minuciosas. Não estamos descartando essa possibilidade. O que eu disse foi que não havia nenhum sinal ou indício óbvio de crime. Não havia nada imediato. Eis o que os investigadores encontraram. Hackman, The Language Not Registered for Generation Anus, foi encontrado no chão de uma lavanderia perto da cozinha. Sua bengala e óculos de sol estavam próximos. As autoridades acreditam que ele possa ter desmaiado repentinamente. Arakawa, The Language Not Registered for Generation Anus, foi encontrada em um banheiro em outro andar da residência. Seu corpo apresentava sinais de decomposição, incluindo mumificação nas mãos e nos pés, indicando que ela estava morta há um período considerável. Um frasco de comprimidos com receita médica estava sobre a bancada próxima, com comprimidos espalhados pela superfície. Um pastor alemão foi encontrado morto em uma gaiola dentro de um armário a cerca de Language Not Registered for Generation metros de seu corpo. 2 outros cães foram encontrados vivos, um no banheiro perto de Arakawa e outro do lado de fora da casa. Agora, a investigação inicial levantou questionamentos. Não havia sinais óbvios de crime, arrombamento ou indicação de que objetos tivessem sido levados ou revirados. A Companhia de Gás do Novo México não encontrou evidências de vazamentos de gás ou problemas com monóxido de carbono. Os 2 corpos testaram negativo para envenenamento por monóxido de carbono. Então, o que os matou? A resposta veio do marca-passo de Gene Hackman. Os dados recuperados do dispositivo mostraram que seu último registro ocorreu em Language Not Registered for Generation, de fevereiro de Language Not Registered for Generation. O que significa que Hackman provavelmente havia morrido Language Not Registered for Generation dias antes de ser encontrado. Em Language Not Registered for Generation de março de Language Not Registered for Generation, a médica legista-chefe do Novo México, Dra. Heather Gerald, realizou uma coletiva de imprensa revelando as causas oficiais das mortes. No entanto, as circunstâncias que envolvem essas 2 mortes exigem a divulgação precisa de informações importantes. Betsy Arakawa morreu de síndrome pulmonar por vírus assombrado, uma doença rara, porém devastadora, transmitida pelo contato com roedores infectados. No Novo México, onde os ratos são comuns na paisagem desértica, as autoridades de saúde documentaram Language Not Registered for Generation, casos ao longo de Language Not Registered for Generation anos, com uma taxa de mortalidade de Language Not Registered for Generation %. Uma análise do computador de Arakawa mostrou que ela havia pesquisado informações sobre sintomas gripais, COVID, Language Not Registered for Generation, tontura e sangramento nasal entre Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation de fevereiro. Ela havia enviado um e-mail para sua massagista em Language Not Registered for Generation de fevereiro, mencionando que Hackman havia acordado com sintomas semelhantes aos de um resfriado, embora seu teste de COVID tivesse dado negativo. Em Language Not Registered for Generation de fevereiro, ela estava procurando por serviços médicos particulares em Santa Fé. Os registros mostram que ela ligou para um serviço, mas a conversa durou menos de Language Not Registered for Generation minutos e ela não recebeu a ligação de retorno naquela tarde. As avaliações ambientais da propriedade encontraram fezes de roedores em vários anexos e armadilhas para a captura de animais. Embora não houvesse evidências de atividade de roedores dentro da residência principal, Gene Hackman faleceu aproximadamente 1 semana após sua esposa. A causa oficial de sua morte foi doença cardiovascular hipertensiva e aterosclerótica, essencialmente uma doença cardíaca grave com a doença de Alzheimer listada como um fator contribuinte significativo. O Dr. Gerald observou algo particularmente trágico durante a coletiva de imprensa.
Dado o estágio avançado da doença de Alzheimer de Hackman, é bem possível que ele não soubesse que ela havia falecido. Não houve menção a nenhum túnel durante a coletiva de imprensa, nenhuma menção ao envolvimento do FBI, nenhuma menção a descobertas misteriosas sob a propriedade. A realidade já era suficientemente dolorosa sem qualquer invenção. O boato sobre o túnel explicado. Então, de onde surgiu essa história do túnel? Aparentemente, a alegação se originou em um canal do YouTube chamado The Ultimate Discovery. O vídeo, que acumulou quase Language Not Registered for Generation milhão de visualizações, apresentava uma narração dramática, alegando que o FBI invadiu a mansão de Hackman durante uma operação de rotina e descobriu um túnel secreto com Language Not Registered for Generation corpus. A descrição do vídeo soa como um thriller. Escondido sob sua luxuosa propriedade, havia um túnel secreto envolto em mistério. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais sombrias. Que segredos aquele túnel guardava? E quem queria que eles fossem enterrados para sempre? Parece intrigante, não é? Mas aqui está o problema. No final da descrição do vídeo, escondido onde a maioria dos espectadores não verá, há um aviso legal. O conteúdo apresentado em nossos vídeos destina-se exclusivamente a fins de entretenimento. Embora possamos usar fatos, rumores e ficção, os espectadores não devem interpretar nenhuma parte do conteúdo como informação factual ou definitiva. Em outras palavras, o próprio canal admite que está misturando ficção com eventos atuais para gerar cliques. O Snopes, uma das organizações de verificação de fatos mais consolidadas da internet, investigou a alegação e não encontrou nenhuma evidência que a sustentasse. Nenhuma declaração do FBI, nenhum boletim de ocorrência, nenhuma notícia confiável. Não temos informações sobre a visita de Betts à farmácia, se ela comprou algum medicamento ou se consultou o farmacêutico. Além disso, não sei se conseguiríamos obtê-las devido às leis de privacidade de dados de saúde, HIPAA. Mas, no momento, não as temos. A Outlet não publicou nada parecido com essa história. A coletiva de imprensa oficial das autoridades do Novo México, em Language Not Registered for Generation de março, não mencionou em nenhum momento a descoberta de um túnel. E tem mais. Essa nem é uma farsa original. Depois que o vídeo do túnel viralizou, pesquisadores descobriram vídeos quase idênticos, imitando outros famosos. A mesma fórmula foi usada contra Robert Redford, Rick Harrison, do programa Trato Feito, o streamer Hassan e até mesmo o diretor Rob Reiner, após sua trágica morte. Nomes diferentes, imagens idênticas de túneis em miniatura, alegações sensacionalistas idênticas. O canal que criou o vídeo de Hackman se descreve como uma fonte confiável de conteúdo totalmente envolvente e transformador. Mas o conteúdo em si segue uma fórmula sensacionalista. Pegue a morte de uma celebridade, adicione elementos de conspiração sobre túneis e corpos escondidos, empacote tudo com imagens geradas por IA e lucre com anúncios em vídeos longos. Por que esses rumores se espalham? Entender por que milhões de pessoas acreditaram nessa farsa pode ser mais importante do que desmascará-la. Primeiro, há o fator algorítmico. As plataformas de mídia social recompensam o engajamento, e nada o impulsiona como indignação, mistério e escândalo. Um vídeo intitulado FB e encontra túnel secreto sob a mansão de Gene Hackman terá um desempenho muito superior a um vídeo intitulado Ator morre de doença cardíaca. Segundo, as circunstâncias originais da morte de Hackman continham incertezas genuínas. Antes do anúncio oficial da causa da morte, o caso foi descrito como suspeito. Corpos em decomposição por semanas, uma porta contendo um frasco, nenhuma explicação imediata. Essa ambiguidade criou um vácuo que as teorias da conspiração se apressaram em preencher. Terceiro, túneis subterrâneos se tornaram um elemento recorrente na cultura conspiratória moderna. De alegações infundadas sobre túneis sob restaurantes em Washington, D.C., a teorias sobre vastas bases militares subterrâneas, a ideia de espaços subterrâneos ocultos contendo segredos obscuros tem um profundo apelo psicológico. Sugere um mundo oculto que apenas os iluminados podem perceber. Em quarto lugar,
talvez o mais importante. O conteúdo gerado por mim tornou a desinformação dramaticamente mais fácil de produzir. Criar um vídeo com aparência convincente sobre eventos fictícios não exige mais recursos ou habilidades significativas. Os canais podem produzir dezenas desses vídeos direcionados a diferentes celebridades. Basicamente, trata-se de um teste A/B para identificar quais nomes e alegações geram mais cliques. O vídeo do túnel de Gene Hackman funcionou porque combinou todos esses elementos: um nome famoso, mistério genuíno, clichês de teorias da conspiração e uma apresentação impecável, criada para parecer crível à primeira vista. Eram túneis reais do FBI que realmente existiram. É aqui que as coisas ficam realmente fascinantes. Embora o túnel de Gene Hackman seja pura ficção, o FBI realmente construiu túneis secretos para fins de inteligência. E a história real é, sem dúvida, mais dramática do que qualquer invenção do YouTube. Apresentamos a Operação Monopoly. Em Language Not Registered for Generation, a União Soviética começou a construir um novo complexo de embaixada no número Language Not Registered for Generation da Avenida Wisconsin, em Washington, D.C. A localização alarmou imediatamente as agências de inteligência americanas. Situada no Monte Alto, o segundo ponto mais alto da cidade, a embaixada teria visão direta da Casa Branca, do Capitólio, do Pentágono e da sede da SACOM. As autoridades temiam que os soviéticos pudessem interceptar comunicações por micro-ondas e grampear as conversas americanas mais sensíveis. A resposta do FBI foi audaciosa. Eles construiriam um túnel diretamente sob a embaixada soviética. Primeiro, os agentes providenciaram o corte de árvores ao redor do canteiro de obras, garantindo uma visão desobstruída. Em seguida, o FBI comprou secretamente uma casa de 3 quartos bem em frente ao local da embaixada, estabelecendo uma base para vigilância ininterrupta. Mas a operação principal era muito mais ambiciosa. A partir de Language Not Registered for Generation, o FBI contratou empresas e começou a escavar um túnel que se estenderia por baixo do novo complexo soviético. O objetivo era instalar sofisticados equipamentos de escuta que pudessem monitorar todas as comunicações que entravam e saíam da embaixada. A operação foi um pesadelo desde o início. A construção levou mais de uma década e custou entre Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation milhões de dólares dos contribuintes. Os trabalhadores tiveram que se desfazer da terra escavada secretamente, transportando-a sob a proteção da escuridão. A água subterrânea infiltrava-se constantemente no túnel, danificando equipamentos de escuta sensíveis da NSA. E o pior de tudo, o FBI não tinha plantas precisas do interior da embaixada. Então não podiam ter certeza se o túnel estava posicionado sob algo útil e não, digamos, um depósito. Os soviéticos, enquanto isso, conduziam sua própria operação de contra-espionagem. Usaram grossas placas de mármore nas paredes em vez de construção convencional para evitar que dispositivos de escuta fossem escondidos na cola. Radiografaram cada centímetro de aço antes da instalação. Perfuraram buracos de Language Not Registered for Generation, a Language Not Registered for Generation, metros de profundidade ao redor do perímetro e baixaram sensores para detectar a construção do túnel. Depois de todo esse esforço, o diretor assistente do FBI, John F. Lewis, admitiu posteriormente que o túnel não produziu nenhum tipo de informação. Mas eis a reviravolta. Em Language Not Registered for Generation, a existência da Operação Monopoly tornou-se pública quando o agente do FBI, Robert Hanssen, foi preso e acusado de espionagem. Hanssen era um agente duplo soviético desde Language Not Registered for Generation e revelou a existência do túnel aos seus superiores por volta de Language Not Registered for Generation. Os russos sabiam da Operação Monopoly há mais de uma década. Simplesmente fingiram surpresa quando a notícia se tornou pública, enquanto provavelmente disseminavam informações falsas pelas mesmas comunicações que os americanos tentavam interceptar. Em algum lugar em Washington, D.C., esse túnel permanece selado com concreto, um monumento à paranoia da Guerra Fria
e aos limites até mesmo das operações de inteligência mais ambiciosas. Então, o que aprendemos? Gene Hackman foi um ator lendário que merecia mais do que ter sua morte explorada por sites de conteúdo que fabricam teorias da conspiração para gerar receita publicitária. Ele morreu de doença cardíaca agravada pelo Alzheimer. Sua esposa morreu de uma infecção rara, mas documentada medicamente. Suas mortes foram trágicas, privadas e investigadas minuciosamente pelas autoridades competentes. O túnel sob sua mansão é pura ficção, criada por canais que admitem abertamente em seus avisos que seu conteúdo mistura fatos, rumores e ficção. Enquanto isso, operações reais do FBI em túneis, como a Operação Monopoly, de fato aconteceram, custaram centenas de milhões de dólares e fracassaram espetacularmente devido a agentes duplos e problemas técnicos. A lição aqui não é apenas sobre Gene Hackman, é sobre como consumimos informações em uma era em que a IA pode gerar desinformação convincente mais rápido do que os verificadores de fatos conseguem refutá-la. Antes de compartilhar aquele vídeo chocante, procure o aviso legal. Verifique se veículos de notícias confiáveis estão noticiando a mesma história. Pergunte-se: quem se beneficia se eu acreditar nisso? E a fonte tem alguma responsabilidade se estiver errada? Gene Hackman passou suas últimas décadas valorizando a privacidade e a autenticidade acima do espetáculo de Hollywood. Talvez a melhor maneira de honrar seu legado seja aplicar esses mesmos valores à forma como navegamos no mundo digital. Obrigado por assistir.